Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, nossos telespectadores. Estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV a um clique de você, neste quadro no Catraca Gospel, que é um programa que veio para abençoar a tua casa, a tua vida e tua família e tirar muitas dúvidas. E nessa manhã nós temos a alegria, a honra, nós temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, um homem de Deus, um homem preparado, um homem que tem assim, a palavra afiada na sua língua. Pastor Danilo Alves, que é pastor da Presbiteriana do Brasil, aqui em Palmas, Tocantins. Bem-vindo, pastor Danilo. Muito obrigado, pastor Emanuel. É um prazer poder estar aqui e que essa conversa possa ser agradável e esclarecedora para todos nós, né? Amém. O pastor Danilo é um homem muito preparado para a obra, é um teólogo, né? Obrigado pelo carinho. Não é isso? Um homem que, na verdade, é uma bitrem carregada de sapiência. Amém? E nós vamos falar nessa manhã sobre a igreja, sobre igrejas históricas, igrejas que fizeram história ao longo dos anos. Nós sabemos que a presença da igreja na cultura em vários países assim foi muito relevante no que diz respeito a trazer uma cultura diferente para aquela nação, e a igreja tem um papel fundamental no sistema sociocultural, né, pastor? É verdade. A reforma protestante contribuiu bastante, não só no aspecto religioso, como é falado, né? Não no aspecto da fé somente, mas também no aspecto cultural, no aspecto político, no aspecto social. Sem dúvida alguma, a visão de reino impacta várias áreas da sociedade e várias áreas do relacionamento, né? Então a igreja, ela está na vanguarda, não só da mensagem do evangelho, mas também na manifestação cultural, na manifestação artística, em vários aspectos, e nós temos aí, sem dúvida alguma, uma contribuição muito grande da igreja na sociedade como um todo. Maravilha. Pastor Danilo, Atos capítulo 2, versículo 42, fala assim: a igreja perseverava, ou seja, continuava firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Mas eles estavam firmes no ensino da palavra. Na tua visão, por que hoje a igreja distanciou-se muito da palavra, do ensinamento bíblico? A grande verdade é que, quando nós olhamos para até uma brincadeira muito comum que existe no tempo presente, sobre o telefone sem fio, né? Você pega e compartilha uma mensagem para uma pessoa, aquela pessoa vai compartilhando a mensagem para outra e assim vai sucessivamente. Quando chega no final, a pessoa que vai transmitir a mensagem conforme a mensagem original, a gente percebe que houve alguma distorção naquela mensagem, né? Quando a primeira pessoa compartilha a mensagem, ela não é a mesma mensagem de acordo com a última, há uma distorção por causa da propagação daquela mensagem. Então, quando não se observa bem, e isso precisa acontecer na vida daquele que comunica a mensagem, daquele que vive a igreja, ele precisa se resguardar bastante, estar bem atento para passar a mensagem conforme o original. Então, quando nós olhamos para essa dinâmica e pensamos em 2000 anos de igreja, nós percebemos que ao longo do tempo, aquela mensagem não foi transmitida de forma adequada e a igreja não viveu da forma como precisava viver. Então, o espaçamento de tempo traz essa dificuldade nesse particular. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos para a igreja cristã primitiva foi algo imprescindível, mas que ao longo do tempo vieram as suas distorções, tanto que a reforma protestante significa exatamente retornar à forma original, por isso que se chama reforma, para retornar à forma. Então, mesmo no nosso tempo presente, fala-se de novas reformas, né? Então, o aspecto principal é que nós temos essas distorções ao longo do tempo, ao longo dos anos.
é uma dinâmica de que a igreja precisa ser revitalizada, a igreja precisa retornar às fontes, e sem dúvida alguma a palavra de Deus é essa fonte originária. Maravilha, olha que coisa interessante. Pastor Danilo, a gente lendo a história dos avivamentos, né, que aconteceram no mundo, a gente vê que os grandes avivalistas, eles morreram muito cedo, morreram de doenças assim, falta de alimentação, porque eles jejuavam muito, e jejuar é bom, com sabedoria, né? Mas hoje eu vejo que Deus está trazendo um avivamento que é muito recheado de sabedoria, de conhecimento. Até a palavra fala que sem sabedoria o povo perece. Qual a tua visão em relação a levantar um povo de Deus dentro do contexto de sabedoria? É interessante essa pergunta, pastor Emanuel, porque muitas vezes falta exatamente sabedoria para a igreja moderna. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E nós precisamos ser sensatos na nossa abordagem, inclusive a abordagem da liderança, né? Que acaba ensinando os irmãos a forma correta. Ao longo do tempo, a igreja não era instruída, se olharmos, por exemplo, para a Idade Média, e aquilo que o líder falava, a igreja caminhava na direção do que ele dizia, né? E quando nós pensamos sobre a importância do conhecimento e da sabedoria, e aí nós falamos da sabedoria bíblica, a sabedoria que é o temor do Senhor, que é o princípio do saber, o princípio da sabedoria, associada à piedade, nós vamos ter uma vida equilibrada, uma vida adequada. Essa palavra ela é muito importante, equilibrada. Por quê? Porque os extremos são prejudiciais. Nós não podemos ir para as polarizações, nem para um lado nem para o outro, os extremismos. Então nós precisamos levar uma vida piedosa, uma vida de oração, de jejum. Porém, nós não podemos esquecer que nós também somos matéria, nós somos materiais. E nós precisamos cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, a própria ciência nos mostra que nós precisamos ter um tempo ali de até mesmo ficar sem comer, o jejum, né? Nós podemos ficar, e isso é bom até para o físico, mas nós estamos falando do espiritual. Mas nós não podemos nos esquecer também do lado material. A palavra de Jesus, quando Satanás tentou Jesus quanto a transformar as pedras em pães, é uma palavra muito interessante dentro desse contexto que a gente está falando. Porque Jesus responde o seguinte: não só de pão viverá o homem. Isso significa que ele vive de pão também, não é só de pão. Então, Jesus está jejuando, ele diz que não só de pão vive o homem, mas ele também vive de pão. E depois, quando os anjos vão servir a Jesus, há uma nota teológica, muitos teólogos entendem que esse servir a Jesus ali era exatamente dar comida para ele, para que ele pudesse se alimentar. Então é um tipo de interpretação que nós temos ali no texto. Independente dessa questão, depois dos 40 dias Jesus deixou de jejuar. E lógico que havia um aspecto sobrenatural no jejum do Senhor Jesus, porque nós, por exemplo, temos que tomar cuidado com um tipo de jejum que leva 40 dias. Então há um aspecto sobrenatural de uma graça, mas ao cabo de 40 dias, que é um número importante dentro da teologia, um número que aponta para a crise, depois desse tempo ele se alimentou, porque o jejum acabou, né? Então é óbvio, por mais que algumas pessoas não venham aderir a essa forma de interpretação de que os anjos deram comida para Jesus, mas é certo que o jejum acabou porque ele teve 40 dias, né? E quando nós pensamos sobre essa dinâmica, nós precisamos entender que cuidar do corpo é importante, assim como nós cuidamos da nossa vida espiritual. E o jejum tem um significado, não é passar fome, é simplesmente mortificar a carne para vivificar o espírito, buscando a Deus com mais intensidade. Maravilha. Pastor Danilo, o senhor é pastor de uma igreja histórica.
E eu sou pastor de uma igreja neopentecostal. Dá para a gente conviver muito bem, né? É verdade. Quais as características? E eu gosto das igrejas históricas. Eu gosto muito. Que percebem que são igrejas que preservam muito o ensino. O ensino. Não a tradição, mas o ensino da palavra. Aquela coisa mesmo bem focada na escola bíblica dominical. Certo? Quais as características de uma igreja histórica? Muito boa pergunta, pastor Emanuel, mais uma vez, né? Existem algumas características peculiares de uma igreja histórica. O próprio nome já aponta para a realidade fundamental e primordial daquilo que caracteriza uma igreja histórica. A igreja histórica, ela tem a sua relação com a história dentro do movimento da Reforma Protestante. Então, nós tínhamos uma igreja, a Igreja Católica. Essa igreja se desviou dos princípios bíblicos originais. Então, Martinho Lutero afixou na abadia de Wittenberg as suas 95 teses. Ele tinha a intenção de convidar as pessoas para um debate teológico contra o pagamento das indulgências que acontecia na sua época, que era exatamente a compra de perdão eclesiástico, e a intenção era exatamente reformar e construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, e ele foi contrário a esse tipo de pensamento. Quando ele afixou as 95 teses na abadia de Wittenberg, os seus alunos retiraram dali, porque era uma forma de conclamar as pessoas para o debate público. Retirou então e fizeram cópias daquelas 95 teses e espalharam pela Europa. Martinho Lutero não tinha intenção de trazer um racha na igreja e iniciar uma nova denominação, mas foi algo inevitável porque o seu ensino acabou sendo revolucionário para aquele momento, né? E isso levou ao surgimento da igreja luterana e surgimento de outras igrejas na Europa. E essas igrejas, elas então ficaram conhecidas como igrejas históricas. São as igrejas antigas, as igrejas que fazem parte da Reforma Protestante, as igrejas que são chamadas de igrejas de primeira linha porque surgiram logo no início. Então, é por isso que elas são chamadas de igrejas históricas. Mas uma segunda característica que classifica uma igreja como uma igreja histórica, associada a esse princípio da antiguidade, do período da Reforma Protestante, também está aí associada à questão de uma confissão de fé e de um pensamento doutrinário norteador de acordo com os princípios da Reforma Protestante. Vou exemplificar. As igrejas antigas, essas igrejas que eu estou falando, as igrejas históricas, você pode pegar a igreja luterana, a igreja batista, que surgiu na Inglaterra, a igreja presbiteriana, a igreja reformada na Holanda. Essas igrejas, elas têm um símbolo de fé, elas têm um padrão doutrinário que foi escrito para diferenciar o pensamento dessas igrejas do pensamento católico. Então, naquela época, para dirimir as dúvidas e a confusão que existia sobre o que é que nós cremos, o que é que nós pensamos diferente da Igreja Católica. Então, teólogos, líderes da igreja, na época, eles se reuniram para escrever aquilo que eles criam. E então é um sistema doutrinário de pensamento que norteava um pensamento da igreja histórica, daquela igreja, e esse sistema de pensamento é o que vai unificar a igreja hoje. Então, uma igreja histórica, ela está linkada com a sua raiz à igreja antiga. Esse documento confessional vai ajudar naquilo que nós falamos sobre o erro de comunicação que existe. Então, esse erro de comunicação ao longo do tempo acontece mesmo, e então, quando está linkado a um sistema doutrinário escrito, que é uma interpretação da Bíblia, então vai fazer com que haja um norte, um rumo para que a igreja ela continue sendo histórica dentro da sua doutrina.
Então nós temos documentos como a Confissão de Fé Escocesa, a Confissão de Fé Gaulesa, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg. Todos esses documentos confessionais são documentos escritos naquela época que uma igreja histórica adota e acaba não saindo daquele princípio. Por quê? Porque quer manter a sua raiz histórica ligada àquele movimento reformado que aconteceu no século XVI. Olha que história! Meu Deus do céu! Você tem que vir aqui mais vezes, pastor Danilo. Obrigado, pastor Emanuel. Que maravilha! Pastor Danilo, na tua visão, qual a diferença? Porque hoje se vive muito o modismo, né? Então, para onde uma igreja moderna vai, outras vão também, né? Na tua visão, qual a diferença entre avivamento e modismo? Ótima pergunta novamente, né? Até parece que eu estou sendo repetitivo nessa fala, mas é porque, de fato, são questões que tangem e que tocam a nossa existência eclesiástica, né? Quando nós olhamos para as igrejas hoje, e nós estamos falando aqui sobre estilos de igreja, tipos de igreja, né? Nós conseguimos ver que existe uma pluralidade de igrejas, uma variedade muito grande. Existem aqueles aspectos essenciais e aqueles aspectos que diferem do essencial, né? É algo bem periférico. E o que é periférico, muitas vezes, se parece com o que é essencial. Por exemplo, modismo e avivamento são duas coisas que podem ser parecidas, mas existe um aspecto distintivo entre um e o outro, porque o avivamento é diferente de um movimento, né? Então, o que é um avivamento? O avivamento é quando há um retorno para a palavra, uma vida de oração intensa. Isso aconteceu com os avivalistas do grande despertamento do século XVIII, como John Wesley, George Whitefield. Nós encontramos esses homens pregando, as pessoas indo atrás do sermão deles. Eles reuniam 10, 15, 20 mil pessoas para ouvi-los. Isso é um grande despertamento, é um grande avivamento. Mas por que eles fizeram isso? Por causa de uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida centrada na palavra. Então, hoje em dia, as pessoas que estão à frente da igreja acabaram pegando a manha de como atrair as pessoas. Então, eles acabam fazendo uma produção humana de um movimento, de um evento, né? E aí a gente pode até fazer um trocadilho de evento, como um vento que vem, passa e depois precisa-se de outro e por aí afora vai. Então existem igrejas, e eu, pastor Emanuel, me converti numa igreja neopentecostal. E a igreja neopentecostal, ela vivia muito de eventos para trazer pessoas para a igreja. Eram as campanhas, né? Campanha da Rosa Ungida, campanha dessas coisas que nós conhecemos, né? E o líder na época falava exatamente isso, que depois de 7 semanas, porque era baseado em 7 semanas, as pessoas começavam a diminuir a vinda na igreja. Então precisava de uma nova campanha para que a pessoa pudesse ter um novo entusiasmo para retornar à igreja. Então, quando o líder ele consegue pegar a manha de atrair pessoas, então isso se torna modismo. Por quê? Porque ele não está sendo atraído pela palavra, ele está sendo atraído por uma técnica antropocêntrica, centrada no homem, aonde ele vai olhar para a necessidade do homem e procurar oferecer para aquele homem o que ele deseja. E quando na verdade a centralidade está nas escrituras, na oração, numa vida piedosa, naquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus, uma vida de santidade, e não um aspecto simplesmente de buscar aquilo que eu estou precisando. O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando de uma felicidade no meu casamento, na vida financeira, então eu vou na igreja por causa disso.
Então isso é movimento e muitos líderes procuram exatamente pegar aquilo que está na crista da onda, aquilo que as pessoas estão falando, então observam músicas, qual tipo de música que atrai. Então a pessoa vai fazer um padrão, por isso que é modismo, de moda, ele percebe a moda, ele percebe aquilo que as pessoas estão gostando e eles acabam caminhando nessa direção. E a diferença está exatamente na essência. E qual é a essência do verdadeiro avivamento? É exatamente glorificar a Deus, pensar em Deus, pensar menos em nós mesmos, pensar no avanço do reino dos céus, na evangelização e não nas nossas necessidades, e não naquilo que me agrada. Automaticamente, lógico que nós agradamos a Deus e viver para Deus é agradável a nós mesmos. Porém, a questão toda perpassa pelo aspecto emocional, material, e aí nós sabemos que é importante o aspecto emocional, o aspecto material, mas é importante no sentido secundário, não no sentido primordial. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas é comida, vestuário, e então dentro do contexto de Mateus capítulo 6. Então, a diferença é pegar aquilo que é secundário e transformar em algo primordial e distorcer o Evangelho. Tu achas, então, na tua visão, tu achas que hoje nós precisamos de uma nova reforma da igreja? Acredito que sim, porque quando nós pensamos sobre os desvios e a pluralidade de igrejas, nós entendemos que as pessoas, infelizmente, algumas igrejas estão pensando no dinheiro e por isso focam exatamente nesse movimento, precisa estar na boca das pessoas, precisa estar na televisão, precisa massificar a pessoa, né, os líderes. Então há um culto antropocêntrico, existem placas de igrejas que levam o rosto do pastor, exatamente porque ele quer ser afamado. Então perdeu-se em muitas igrejas, não em todas, lógico, né? Perdeu-se a essência e, por incrível que pareça, esse tipo de modelo de igreja tem sido reproduzido. Muitos têm buscado exatamente isso. Esse modelo de igreja. Por quê? Porque é um modelo que de fato funciona, é um pragmatismo. Funciona em que sentido? De termos igrejas abarrotadas, né? A gente percebe aí algumas igrejas que estão cheias de pessoas, né? E os líderes estão na televisão constantemente e envolvidos em escândalos e tudo mais, uma falta de ética, e isso tudo tem acontecido, infelizmente, por causa porque se perdeu o referencial do cristianismo, de uma piedade, de uma busca pela glória do nome do Senhor, de uma renúncia. Existem muitos líderes que são riquíssimos, têm aí fazendas, aviões, ficam viajando para cima e para baixo. Infelizmente, nós precisamos sim de uma nova reforma. É como se fosse a indulgência antiga que a Igreja Católica promovia, né? Um enriquecimento através do trabalho do povo. Lógico que o pastor ele pode receber o salário, não tem problema nenhum, mas nós estamos falando sobre pessoas que estão se enricando, isso às custas do povo, e infelizmente isso é muito triste. E até mesmo para nós pastores sérios, quando nós vamos nos identificar na sociedade como pastores, as pessoas até nos olham atravessados, né? Concordo plenamente, pastor Danilo. E hoje nós temos igrejas cheias de pessoas vazias, né? Quando acaba aquela campanha, acaba aquele movimento, aí tem que... E eu penso assim, da forma como um pastor alimenta uma igreja, ele tem que alimentar sempre. Né? Se você alimenta a palavra, você vai ter que alimentar sempre a igreja da palavra. E como é bom a igreja alicerçada na Bíblia. Não é, pastor Danilo? Verdade. Pastor Danilo, por que hoje temos tantas heresias no meio do povo de Deus? Pois é. Primeiro porque eu acredito que os líderes, eles falam aquilo que o povo gosta de ouvir.
Hoje em dia, por exemplo, tem a teologia do coaching, né? Onde as pessoas se sentem tocadas, emocionadas por frases como você é o centro de Deus, e valoriza demais o ego das pessoas, fala que a pessoa é importante, e aí isso sensibiliza uma sociedade hedonista, uma sociedade que busca pelos prazeres. Então esse é um tipo de essa é uma mensagem que vai exatamente no sentido da cultura. E, por exemplo, igrejas hoje dificilmente estão falando sobre pecado, sobre confissão de pecados. Numa igreja, às vezes, fala-se que Deus ama, Deus é amor, e é uma verdade, mas não fala, por exemplo, olha, adultério é pecado, divórcio desagrada a Deus, Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque, infelizmente, a sociedade tem caminhado nessa direção. E nós precisamos, importa agradar a Deus, antes agradar a Deus do que os homens. E muitas vezes, nesse conflito, o que as pessoas estão procurando é exatamente criar um ambiente que leve as pessoas a se sentirem confortáveis. E aí é que está o grande problema. Porque quando nós temos o homem como referencial e deixamos a Bíblia, a palavra como referencial, nós vamos criar algumas heresias. Mas além disso, existe um aspecto, infelizmente, de pastores e líderes que não passam por um estudo teológico adequado. Por exemplo, o que é uma heresia? É uma distorção do ensino bíblico. Lógico que nem todos os líderes, eles falam a mesma coisa e têm a mesma interpretação. Porém, existe aquilo que é chamado de heterodoxia. O que é a heterodoxia? É um pensamento diferente. Então, se você pega um líder que fala sobre aqueles que estão familiarizados com esse tipo de expressão, vão entender o que eu estou querendo dizer. Ele é pré-milenista, o outro diz, não, eu sou amilenista. Eles têm um pensamento diferente, só que esse pensamento diferente não se caracteriza uma heresia. Por quê? Porque não é um aspecto essencial, não é um aspecto da fé que vai trazer complicações para uma vida cristã, vai desagradar a Deus, vai desviar as pessoas. Então a heterodoxia, hetero de diferente, e doxia de pensamento, é um pensamento diferente. A heresia não, a heresia é quando você pega aquilo que é essencial, aquilo que é primordial e distorce na teologia. Então existem princípios de interpretação bíblica. Um pastor que não estuda, um pastor que não é formado adequadamente, ele não estudou ao ponto de entender os princípios de interpretação bíblica, e ele vai acabar distorcendo o texto, porque ele vai a partir do achismo dele. Olha, eu acho que isso aqui é isso. E aí, de acordo com o texto, né, ele olha o texto e fala bem assim, olha, isso aqui é isso o que eu penso, e não aquilo que normatiza uma interpretação bíblica. Então, por exemplo, um princípio de interpretação bíblica para que vocês possam entender. Um texto, ele tem que ser entendido de acordo com o contexto. Isso. O autor original, quando ele escreveu, ele só pretendia uma coisa, ele não pretendia ter um duplo sentido, falar duas coisas e às vezes até uma coisa diferente da outra. Então a Bíblia só tem um sentido. E nós precisamos ler aquele texto de acordo com o contexto. Quando Paulo escreveu aquilo, o que é que ele tinha em mente? Então o contexto anterior vai me dizer o que ele tinha em mente. Então eu preciso interpretar adequadamente. Existiram na época, linhas de pensamento, de interpretação, linhas de pensamento de interpretação alegórica, literal, isso ainda na época da patrística. E o princípio de interpretação coerente é que nós devemos seguir a naturalidade do texto e a interpretação literal. Por quê? Porque o que é mais comum e mais normal é que seja um texto literal. Porém, nós sabemos que nem todo texto é literal. Então, por isso é que é preferível caminhar de acordo com a literalidade do texto. Porém, existem outros textos que têm metáforas, símbolos, e então o próprio contexto vai mostrar isso. Por exemplo, a gente pega o livro de Apocalipse.
O livro de Apocalipse tem vários simbolismos. Então, é um estilo de literatura diferente de um estilo histórico, como os evangelhos. Então, eu tenho que interpretar um livro histórico de acordo com o contexto dele, que é histórico, um livro simbólico de acordo com o simbolismo próprio daquele livro. Então, infelizmente, falta essa capacidade por parte das pessoas, e eles acabam ensinando, perpetuando aquilo que o povo quer ouvir, eles se sentem bem e aí a heresia pega. Por exemplo, nós dificilmente iríamos fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia com um médico que não estudou adequadamente. Vamos dizer que ele fez um curso aí até online, né? Ou ele foi lá e estudou sozinho e vai falar bem assim, olha, eu vou lhe abrir e fazer uma cirurgia interna, né? Você vai falar bem assim, não, eu não aceito isso não. Então a gente vai entender que aquilo que é importante, a pregação da palavra de Deus, precisa de estudo, de capacidade, de esmero, porque nós estamos tratando com coisas espirituais e queremos agradar a Deus. Então hoje em dia aparece cada um que quer falar de acordo com a sua própria cabeça. E o interessante, pastor Emanuel, é o seguinte, é que existem pessoas que querem ser diferentes. Eles pensam assim, eu preciso trazer algo novo. Algo novo, né? E esse algo novo vai exatamente se distanciar daquilo que é antigo e histórico. C.S. Lewis, ele falou o seguinte, ele falou que é snobismo cronológico nós acharmos que nós temos algo que ninguém no passado teve. Sim. Eu esnobo a história, eu esnobo aqueles que leram a Bíblia antes de mim, então eu quero trazer algo novo. E na verdade nós somos papagaios de Deus, nós simplesmente repetimos aquilo que Deus disse, nós não criamos doutrinas. Mas pastor está aqui, meu Deus, gente, eu ficaria aqui a manhã inteira ouvindo o pastor Danilo, amém? Pastor Danilo, a presbiteriana que o senhor pastoreia fica onde aqui em Palmas? Ela fica ali do lado do Colégio Dom Alano, na 208 Sul, na Alameda 15, lote 1. É bem fácil de encontrar, tendo ali o Lions Club e também o Dom Alano como referencial. Fica bem do lado ali, na avenida principal, na 208 Sul. Se alguém quiser visitar a presbiteriana, quais são os dias de reunião lá? Nós temos o dia principal, que é no domingo, é EBD 9 horas da manhã, e nós temos também o culto à noite às 19 horas. Sim. Durante a semana, a igreja funciona através dos pequenos grupos, né? Então, durante todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, nós temos os pequenos grupos que se reúnem nas casas e também alguns até na igreja. E nós temos ali cerca de 11 pequenos grupos, então aí os horários são diversos e a dinâmica própria de um grupo. Indo no domingo, a gente acaba direcionando aí as pessoas, caso queiram conhecer os outros horários, os outros dias de trabalho, num pequeno grupo, a gente direciona dependendo aí da disponibilidade da pessoa, né? E aos sábados, normalmente, nós temos o culto de jovens, né? Algo bem característico das nossas igrejas. Exatamente. Pastor Danilo, muito obrigado, pastor. Foi, meu Deus, foi esclarecedor. E vamos te trazer aqui mais vezes. Será um prazer. Amém? E eu queria que você orasse pelos nossos telespectadores, abençoasse a vida deles, a família. Tem muita gente que nos ouve, até em outros lugares, tá certo? Em outros estados. Então, ministre para nós uma bênção nessa manhã. Ok, vamos orar. Mas antes eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Para mim é um privilégio poder estar aqui e poder contribuir de alguma forma, né? Naquilo que nós pudermos contribuir, acredito que fazemos o nosso papel aqui no mundo como servos de Deus para abençoar outras vidas. Amém. Vamos orar. Eterno Deus e gracioso Pai, obrigado por essa oportunidade. Louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor pela vida do pastor Emanuel e o seu projeto de disseminar um bom conteúdo bíblico, teológico, histórico, para que as pessoas possam se alimentar daquilo que é essencial e primordial, porque em um mundo de confusão, até mesmo em relação às trevas e pessoas que estão perdidas, nós encontramos um pouco dessa confusão adentrando as igrejas. E que o Senhor nos ajude para que possamos ser baluartes da verdade, defendendo exatamente a fé
que foi entregue aos santos, e que nós possamos, ó Deus, entender que Satanás acaba levantando ventos de doutrina de demônios, para desviar muitos da fé, entendendo que aquilo que sai do Evangelho, segundo a estratégia de Satanás, aquilo que é essencial pode atrair as pessoas, saindo do essencial, mas nós precisamos defender a verdade, falar da verdade e pregar a verdade para refutar o erro. E obrigado por esse programa que caminha nessa direção de refutar o erro, de ensinar a Tua palavra, de levar a piedade à vida das pessoas. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, a vida de todos aqueles que nos ouvem, e que nós possamos crescer em conhecimento e graça diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, pastor Danilo. Obrigadão, meu irmão. Eu que agradeço, pastor Emanuel. Amém. Para mim foi um prazer. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica com Deus.